sou a Emiliane e vim compartilhar mais um devocional da nossa série de devocionais em Filipenses. Se você não assistiu Filipenses capítulo 1, capítulo 2, eu te convido a conhecer para que a gente possa continuar nessa continuidade das reflexões bíblicas. E hoje nós estamos em Filipenses, o capítulo 3. No capítulo 1, nós entendemos da alegria em meio ao sofrimento, que sim, é possível ser feliz, ser alegre, mesmo nos dias mais difíceis. No capítulo 2, nós entendemos a humildade de Cristo Jesus em servir de forma grata e alegre, como Jesus também nos serviu. E hoje nós vamos falar sobre a alegria que é de conhecer a Cristo. Então, aqui no capítulo 3, Paulo ele começa a descrever o que realmente importa, que é conhecer a Cristo sobre todas as coisas. E no capítulo 3, o versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, para Paulo, que ele tinha, antes de conhecer a Jesus, ele tinha reputação, ele tinha uma religião que era celebrada, ele era fariseu, muito educado, respeitado, temido por todos. Isso quando ele conheceu a Jesus ali no caminho de Damasco, ele considerou isso como lixo, como escória. Isso não jamais fazia nada nenhum sentido para ele. Então ele considerou isso como perda à suprema grandeza. Ele vai continuar no verso 8, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Então Paulo disse que tudo no mundo que oferecia, que ele podia que era bom para ele não considerou mais, porque ele conheceu a Jesus. Então nada pode substituir a presença de Jesus em nossa vida. E assim ele acrescenta ainda que o conhecer o poder e a ressurreição e participar dos sofrimentos, para Paulo participar dos sofrimentos de Cristo também era um motivo dele ser feliz, também era um motivo para ele de grande riqueza em Cristo. Então conhecer a Cristo não é só saber sobre quem ele é, quem ele foi, mas é experimentar dele, é ter relacionamento com ele, é caminhar com ele, é sofrer com ele, ser transformado à sua imagem e à sua semelhança. E Paulo, ele não buscou uma religião cômoda, porque senão ele poderia ter continuado na religião dele, que era o farisaísmo, que ele podia muito bem se dar bem em cima daquela religião. Mas quando ele viu Jesus, ele não considerou isso, ele considerou que ter um conhecimento de Cristo vai além de qualquer religião. Jesus Cristo não foi e não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa e ele quer relacionar, ele quer ser nosso amigo, ele quer ser companheiro da nossa caminhada. Então isso é uma busca de uma relação viva. Então, quando a gente vê essa declaração motivadora de Paulo, e ele ainda continua a nos dizer sobre isso, que ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça, no verso 9, que procedia da lei, mas quem vivia mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede-se de Deus pela fé. E o querer conhecer a Cristo. Então, ele no verso 12, ele já diz que ele não alcançou todas as coisas ainda. Ele ainda não chegou. A gente vê Paulo, já um homem experiente, maduro na fé, no conhecimento de Cristo, e ele diz que ainda não alcançou tudo em Cristo. No 12 ele continua dizendo, e no 13 ele vai dizer: irmãos, eu não penso mesmo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para as que estão adiante, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele considerou que ansiar por esse alcançar o prêmio, conhecer mais de Cristo Jesus a cada dia, e essa alegria que está em não só em adquirir coisas, mas adquirir o próprio conhecimento de Cristo e seguir conhecendo aquele que tinha chamado ele. Então, a gente pode aprender com isso, que na nossa vida nós podemos ter muitas coisas, tanto coisas materiais como das espirituais também, ter títulos, ter uma boa faculdade de teologia, mas nada disso vai ser superior ao nosso conhecimento, à nossa relação com o próprio Cristo Jesus. Conhecer a palavra dele, conhecer os mandamentos, sermos obedientes a ele em tudo. Então, Paulo está ressaltando para nós
que tudo que ele tinha, ele entendeu que o mais precioso é Cristo, é conhecer a Cristo. E olha que ele passando por sofrimentos, né, como a gente já disse, como a gente já entendeu nessa carta, ele ainda assim continua firme. Então a gente vê que a fé de Paulo, essa firmeza que ele tinha em quem ele conheceu, nada o abalava. Isso o mantinha inabalável. E para mim, eu fico pensando como que esperar por esse Cristo, né? Porque para eles, o povo primitivo tinha uma ânsia em esperar por Cristo, como que se Jesus já voltasse hoje ainda. E nós às vezes esquecemos ou deixamos apagado, né, essa verdade que Cristo vai voltar, essa essência que tem que estar fervendo no nosso coração, que a gente espera por alguém que é maior do que a nossa própria vida, que os nossos problemas, que as dificuldades, que as doenças que podem aparecer, há de vir alguém. E ele disse que quando a gente chegar com ele naquele lugar precioso, celestial, não haverá muitas das coisas, das dores e sofrimentos que aqui passamos. E isso deve pôr no nosso coração uma esperança viva, um fervor, assim, pela palavra de Deus. Então, o que a gente pode aprender com Paulo, a gente pode aprender com a palavra de Deus aqui, que tudo nessa vida, tudo nessa vida, há algo mais precioso, até que a nossa própria vida, que é Cristo. E se precisarmos entregar a nossa vida por Cristo, será que serviríamos Ele até a morte? Será que morreríamos por Ele também, assim como Ele morreu por nós? É isso que Paulo está dizendo, que conhecer a Cristo para ele, mesmo ele indo por libação, como ele diz, indo a sacrifício, mas ele está no caminho certo, ele está indo seguir e obedecer a Cristo. Então, assim que possa ser para mim, possa ser para você. Que conhecer a Jesus seja a suprema, seja a maior riqueza que nós possamos ter em nossa vida. Amém? Que essa palavra possa inspirar o seu coração e te abençoar. Que Deus abençoe você.